Olá, queridos amigos, bem-vindos à nossa Sala Unidos pela Doutrina Espírita. Hoje, dia 31 de julho, último dia do mês, para mais um encontro doutrinário. Nosso livro Segurança Mediúnica. Hoje nós vamos falar do capítulo 8, o médio ante o doente. Então vamos nos preparar neste momento. Vamos nos conectar com os nossos bons amigos. Vamos convidar nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, com a sua equipe espiritual. Vamos juntos elevar nossos fluidos de amor, para que a paz de Jesus esteja entre nós. Mestre amado, em meio às confusões do dia, acalma os nossos passos, dando-nos tranquilidade, retirando a tensão de nossos músculos e nervos com a música tranquilizadora. Ensina-nos, Senhor, a reduzirmos o ritmo para podermos contemplar uma flor, um pássaro, ou até mesmo papear com um amigo, afagar uma criança, ter um poema, ouvir nossa música preferida. Acalma nossos passos, Senhor, para que mesmo em meio às lutas e às alegrias, em meio aos cansaços ou aos desalentos, possamos sentir Tua presença constante em nossos corações, em nossas vidas. Acalma nossos passos, Senhor, para que possamos sentir a esperança vibrar em nossas almas, para sorrirmos com carinho para o nosso próximo, para nos silenciarmos e escutarmos Tua voz em nossos corações. Que hoje, Mestre, possamos estudar Teus ensinamentos e fazê-los penetrar em nossos corações para que se transformem em nossas ações. Rogamos, Senhor, a Tua proteção e o Teu amparo. E assim, em Teu nome, em nome do nosso mentor da Sala Unidos pela Doutrina Espírita, Bezerra de Menezes, e com toda essa espiritualidade amiga responsável por este estudo de amor, mas acima, tudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e bondade, iniciamos nosso estudo de hoje. Se conosco, Senhor, agora, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu vou ler uma mensagem de reflexão, Vivendo o Evangelho, o livro, volume 1, psicografia de Antônio Badui, filho, pelo espírito de André Luiz. Mundo feliz, sem miséria e sem dor, mas com justiça e esperança, sem avareza e sem vingança, mas com a bondade e perdão, sem inveja e sem desventura, mas com fraternidade e paz, sem guerra e sem dureza, mas com harmonia e tolerância, sem doença
sem desespero, mas com alegria e ânimo, sem incredulidade e sem prepotência, mas com fé e calma, sem aflição e sem conflito, mas com a serenidade e a paciência, sem esperteza e sem mentira, mas com respeito e verdade, sem rispidez e sem negligência, mas com brandura e trabalho, sem preguiça e sem orgulho, mas com disciplina e humildade, sem abatimento e sem mágoa, mas com coragem e misericórdia, sem egoísmo e sem ódio, mas com a caridade e amor. Este é o perfil de um mundo feliz. Observe que simplesmente a aplicação do Evangelho, que a doutrina espírita lhe ajuda a compreender e vivenciar, para que a Terra um dia seja assim. Basta que você siga as lições de Jesus, sem comodismo e com perseverança. A morada terrestre ainda é cenário de muitos conflitos, mas está predestinada a ser um mundo feliz. Desde que você comece agora mesmo a buscar as lições do bem e a fazer alguma coisa em favor da felicidade de todos. Então vejam só, essa mensagem é bem puxada, né? Para que a gente possa realmente refletir o que seria esse mundo feliz. Aliás, ultimamente a gente tem falado tanto sobre essa felicidade, né? Não só aqui na sala virtual, mas lá na nossa casa espírita, por incrível que pareça, os nossos estudos, as nossas palestras, né? Temos falado muito sobre essa felicidade. E muitas vezes a gente busca ela lá fora, junto aos outros, mas essa felicidade tem que partir primeiro da nossa conduta moral, da nossa mudança interior, as nossas atitudes, aquilo que nós gostaríamos, né, de ter. Então vamos primeiro praticar dentro do nosso lar, para que depois a gente possa levar para com essas pessoas que estão lá fora. Então nós vamos agregar essa nossa mudança interior nas nossas atitudes, que é necessário, porque sem essa mudança é complicado. Bem-vindo, Wagner. Bem-vinda, Andréia, Ângela, Eliana, Cris, Márcio, Silvio, Dulce, Carlos, esses nossos amigos também desencarnados, que são tantos, né? Que coincidência, hoje eu estava dando uma estudadinha, Wagner, e eu vi que entrou uma foto tua com a tua neta, com o teu neto, passeando. Nossa, como eles cresceram, hein? Meu Deus, me lembro da tua netinha pequenininha, bebezinha. Parece que foi ontem. Dá um beijo em todos aí. Curte bastante. Aproveita. Bom, hoje o nosso capítulo é 8 do livro Segurança Mediúnica. E nós vamos falar sobre o médio ante o doente. O que nós entendemos quando a gente lê esse título? O médio ante o doente. O que vocês conseguem captar com esse título? Tirando a Sil, o Márcio, que eu sei que tem o livro, né? Não sei se os outros colegas têm PDF. Mas sem olhar para o que o livro nos oferece, o que vocês entendem quando a gente lê o médio ante o doente? Quem vai colocar aí na área de texto?
Tô esperando. O Wagner nos coloca: deve ser como devemos nos comportar diante do dia a dia, diante dos nossos erros, diante da nossa transformação, a nossa conduta. Porque se nós não estivermos bem, como é que a gente vai executar o nosso trabalho? Como é que eu vou poder estar passeando com os meus netos se eu não estou bem, né, Wagner? Como é que eu vou passar esse carinho, esse amor para com eles? Então, aqui no nosso livro, João Nunes Maia, através de Miramês, nos diz que um instrumento mediúnico que deseja andar com Jesus não pode se esquecer de que tudo o que fizer deve fazê-lo por amor. O amor é o caminho elevado que garante o equilíbrio da mediunidade em toda a sua função grandiosa de servir em variadas diretrizes. E aí? O que a gente consegue tirar um pouquinho dessa colocação? Esse médium, como que ele tem que estar? O que ele tem que doar para que tudo possa estar em plena condição? Nós temos falado nos outros estudos anteriores, né, a disciplina do médium. Esses tempos, até vou fazer esse comentário aqui, que eu acho que é o momento. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu até já vou aproveitar esse gancho. Eu me lembro que nós estávamos estudando Aconteceu na Casa Espírita, o livro. E eu me lembro que a nossa irmã Frater foi até o microfone aqui da sala e naquela colocação que eu me lembro, quando a gente não está bem, né, como que a gente deve interagir, como é que a gente deve proceder, né? E ela colocou, que eu tenho quase certeza que foi a forma de se expressar, mas causou uma polêmica muito grande lá no YouTube. E todos que foram lá criticar, eu fui lá e respondi com uma delicadeza e com uma sutileza. Então ela disse que quando a gente não está bem, a gente não tem que ir na casa espírita. Mas até eu entendo a colocação dela, da forma que ela colocou. Eu vejo que não foi com essa intenção de dizer, se tu não está bem, né, não vai até a casa espírita. Bem pelo contrário, nós temos que ir quando não estamos bem, né? Mas como ela não fez uma explanação longa, porque era eu que estava dando o estudo, então ficou uma colocação que deixou muitas perguntas no ar. E aí eu pude observar que quando tu procura fazer as coisas bem feitas, dificilmente alguém vai te elogiar. Quando tu comete um erro, nós temos 10, 100, 1000 pessoas para te julgar e te criticar. E eu observo que a maioria são de pessoas que têm entendimento e têm esclarecimento sobre a doutrina espírita. Então são esses cuidados que às vezes nós temos que ter, né, o médium, ante o doente. Porque antes dele julgar, ele também tem que ser julgado. Porque às vezes a gente tem que analisar assim, acho que a fulana, a gente conhecendo como a gente conhece a conduta dela, ela pode ter errado. Assim como eu erro, quantas besteiras eu já falei aqui na sala, na casa espírita, que depois poxa vida, eu vou lá depois com o tempo, vou tentar contornar aquela situação. Claro que a gente tem que ter muito cuidado.
Mas aí é o primeiro passo, que se eu tenho esclarecimento, não me dá o direito de ir lá, tripudiar, falar. Nossa! Então essa postura, né? Exato, Wagner. E assim é quando a gente vê nas redes sociais, porque o médium, ele tem que ter uma conduta plena, não só dentro da casa espírita, mas fora principalmente. E aqui nós vamos falar sobre isso, é o que o nosso irmão fala, João Nunes, fala sobre esse equilíbrio que nós temos que ter, essa postura. Porque o momento que eu vou lá e julgo e meto o pau naquela pessoa, na realidade eu tenho que, né? Se eu vou lá, aponto o dedo, eu tenho que me conscientizar que eu tenho 4 dedos apontando para mim antes. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala para que onde a caridade pode nos conduzir, a instrução nos é dada em espírito pelo apóstolo dos gentios e sem nenhuma mescla de dúvida, que convidamos todos os médios para este labor divino de benevolência que não especula nem exige. Então, o que está nos faltando muitas vezes? Essa benevolência. Às vezes a pessoa fala uma coisinha de nada, o outro vai lá e já, destrói tudo aquilo que aquela pessoa com esforço construiu. Às vezes uma palavra mal colocada. Então nós devemos ter como norma, se possível, todas as semanas, o prazer de visitar, olha só que o nosso irmão fala, os enfermos, levando a eles nossa palavra de consolo e de esperança, para que nasça em seus corações aquele ambiente de serenidade que inspira o verdadeiro amor, o mesmo amor idealizado por Jesus quando disse: amai-vos como eu vos amei. Não precisamos ir só no hospital visitar. Podemos visitar aquele irmão que às vezes é um trabalhador da casa espírita e que simplesmente se afasta e a gente não fica sabendo o que está acontecendo. Quem sabe ele esteja passando por um processo delicado de não tem dinheiro para passagem, às vezes está desempregado, às vezes está sendo obsediado, às vezes está doente. E a gente esquece que os que fazem parte do nosso convívio tem que ser prioridade. Levar uma palavra de consolo, ser solidário. Ali é o nosso treinamento diário para com todos que fazem parte daquele grupo e para consigo. Então se imagina se tu acaba ficando doente e simplesmente tu não tem telefone, tu não tem celular, não tem como tu avisar que tu não pode ir trabalhar porque tu tá doente na casa espírita e simplesmente as pessoas esquecem que tu existe. Acho que não tem dor mais terrível tu te sentir excluída. Pois é, né, Dulce? E geralmente é assim. Só quem sobressai, aqueles que estão na foto, são os lembrados. Mas não poderia ser assim. Isso, que nem o nosso livro aquele, né? Lembra? Aconteceu na casa espírita. Quantas coisas aconteciam, né? Com os trabalhadores daquela casa. E os mentores, né? Pegavam e mostravam em sonho para algumas pessoas e principalmente para os dirigentes que alguma coisa estava acontecendo, que eles se ligassem, observassem, porque os mentores não nos dizem
tudo como tem que ser dito ali, ó. Como muitas vezes a gente acha que um mentor, um atendimento espiritual, a gente tem que sair dali com as respostas prontas. Não é assim. Que mérito nós vamos ter? Como que a gente vai crescer se a gente tem que saber distinguir o que é certo e o que é errado? Temos que nos colocarmos no lugar do outro, saber o que é perdoar, o que é amar. Nós temos que acordar. Eles estão ali, nos dando as dicas. Né? E aí, o doente é como uma flor murcha. Vamos analisar bem essa colocação do nosso amigo João Nunes Maia? Olha que colocação bela, e eu fiquei pensando muito nisso. O doente é como uma flor murcha, em um vaso sem água. E a visita do companheiro que deseja servir de instrumento para os espíritos superiores constitui o estímulo necessário para a paz das almas sofredoras. Não é uma verdade? Quantas vezes eu já fui essa flor? Bichinha, desanimada, sozinha, doente, desanimada, mas não conseguia nem levantar da cama nesses 2 anos. E do nada, de repente, quando eu via, tocava minha campainha, era alguém que sentia que eu estava precisando naquele momento de um passe, de uma palavra de consolo, e aquela pessoa chegava na hora certa. Então os amigos nunca vão deixar que a gente fique totalmente desamparada. Mas cabe o esforço nosso. Mas tem momentos que a gente está lá no fundo do poço mesmo. Que a gente, por mais que se esforce, é como se a gente, em vez de subir, a gente está cavando mais aquele buraco. E aí o Wagner nos diz que você tocou num ponto muito importante. Às vezes pensamos naqueles que estão longe e muitas vezes os maiores necessitados estão justamente ao nosso lado. E é Wagner. Às vezes a gente dá muito mais carinho para aqueles irmãos que vêm em busca na casa, né, de amparo, mas a gente às vezes esquece que aquele trabalhador que está conosco ali no dia a dia também precisa do nosso amparo, precisa de uma atenção, precisa de um carinho, precisa de uma palavra, né? Tem aqui um relato, que eu não vou dar nomes, né? Mas eu vou contar para vocês que aconteceu, é real. Nós temos na casa o nosso trabalho de quarta-feira, que é um trabalho voluntário, que é a parte social. Então a gente chega lá cedo, 8 e pouco. E aí, sempre tem pessoas novas na casa para nos ajudar, né? Que estão passando por alguma dificuldade. Então, a gente sempre diz, olha, quer nos ajudar? A gente depois ganha um pão, ganha também alguma cesta básica. Então, muitas pessoas acabam estando naquele dia mais para ganhar, né? Ajuda e nos ajuda a fazer o pão e fazer outras coisas na casa. E aí, uma moça chegou até a nossa casa pedindo muita ajuda, que ela não tinha o que comer dentro de casa, nada, simplesmente nada. Não sei quantos dias que ela estava, ela, filho, o marido, sem comer. E essa pessoa, ela fazia parte de uma outra religião, há anos nessa religião. E ela achava que lá era o lugar perfeito para ela. Achava que lá era o lugar certo. Só que ela estava sendo explorada no sentido como se fosse mais empregada para fazer as tarefas, né, dentro da religião.
E essa pessoa que coordenava esse lugar nunca se preocupou em dar uma cesta básica ou perguntar se ela estava passando dificuldade. Tratava ela como se fosse uma escrava mesmo, né? Não só ela, como o marido também, que fazia parte desse lugar. Aí um belo dia, ela estava sofrendo muito, assim, chorando lá, lavando lá nesse lugar, nos fundos. E nesse dia ia ter uma matança, uma festa nesse lugar. E tinha um bode atado. E ela disse que ela olhou para aquele bode, assim, chorando. E ela disse que ouviu, através dos olhos, o bode dizendo para ela: você é livre, você está aqui porque você quer. Eu não sou livre. Eu não tenho essa liberdade que você tem. E ela disse que sacudia a cabeça, sacudia, ela disse: estou vendo miragem. E aí ela simplesmente pegou naquele momento, né? Ela ouviu 3 vezes aquilo falando para ela. E ela tirou o avental e foi embora e nunca mais voltou. Só que quando ela chegou em casa, ela estava tão desesperada porque ela estava sem rumo. E uma pessoa lá onde ela mora, a vizinha, disse: olha, por que tu não vai ali na casa tal, assim, lá eles ajudam, dão comida, blá, blá, blá. Vai lá, quem sabe tu consegue alguma coisa. Na mesma hora ela foi. Chegando lá, nós não tínhamos trabalho aquele dia, mas nós tínhamos uma pessoa lá na casa limpando. E essa pessoa disse: hoje não é o dia, né? Não deu muita importância, mas ela disse que ainda ela foi tocada no coração dela, ouviu ela, e aí arrumou algumas coisas para ela levar, para ela fazer de comida, e disse: vem quarta-feira na casa fazer parte, né? E hoje ela realmente vai, ela é dedicada, ela ajuda, e nós temos fazendo algumas campanhas para ajudar ela. Ela é muito amorosa e, além de tudo, ela tem um tumor na barriga imenso. Então aí, vocês parem para pensar. São vários pontos. Por que ela teve que ficar lá mais de 10 anos nesse lugar, aguentando calada, servindo, como se fosse empregada, não ganhava nada, não era nem notada, não era ajudada. De repente ela foi, hoje ela disse que ela está num paraíso, ela mesma diz: eu me sinto num paraíso, perto do que eu estava. Mas eu vejo que tudo é crescimento, né? Na nossa vida. Deus não nos abandona. Jamais. Então, nós que muitas vezes escolhemos algum caminho, nós que abandonamos muitas coisas, e talvez quando abandonamos o que é o certo e escolhemos o errado, tá ali o grande ensinamento para que a gente saiba diferenciar quem é o doente. Então, muitas vezes a gente passa, nós temos por hábito na nossa vida de sermos vítima, vilão e herói. Já pararam para pensar nisso? Que nós somos muitas vezes vítima, vilão e herói. Vítima, a gente só reclama, né? Só sabe reclamar. Vilão é aquele que diz: ah, mas não fui eu que fiz, foi ela que fez. Ela é culpada. O herói é aquele que diz: viu? Nem foi preciso. Pedi, eu fui lá e fiz. Ajudei, fiz a caridade. Então nós temos que ter muito cuidado. Que papel a gente está executando? Porque se eu estou dentro da doutrina, eu posso dizer para vocês que ainda nós somos doentes em muitas coisas. Mas a gente não pode se acomodar. A gente tem que saber distinguir o que é vítima, o que é vilão, o que é herói. Até quando eu vou me passar por vítima? Até quando eu vou ficar no chororô? Até quando eu vou culpar alguém pela minha dor, pelo meu sofrimento? Até quanto eu quero me sair bem na foto, né? Não faço nada e quero sair bonita na foto.
Então, há espíritas e médios que muitas vezes ficam escolhendo trabalhos para fazer como uma caridade própria. Mas a pressa que notamos em seus exercícios demonstra a desfiguração deste ato divino. Se a caridade é o amor, como poderá ela transformar-se em correria, no desespero de livrar-se de uma coisa incômoda? Então vamos meditar juntos e vejamos que há algo errado dentro de nós, evitando que a consciência, na amplidão do seu domínio, fique impaciente com o que fazemos sem a ternura requerida pelo ato caridoso. O doente, para nós, deve ser um tesouro precioso. Olha só que colocação. Olha que colocação que o nosso irmão João Nunes recebe de Miramês. O doente para nós deve ser um tesouro precioso. E a gente faz tudo ao contrário, né? Muitas vezes a gente diz assim: ô desgraça, ô desgraça, né? Mais um problema, mais um gasto. Então ele nos diz que é um ponto alto para os nossos deveres, onde vamos nos encontrar com o Cristo, abrindo os braços para nos acolher e nos ensinar a mais sublimes lições. Mediunidade tem muitas glórias, mas não as glórias que o mundo costuma oferecer. O maior contentamento que provém dela é o de podermos ser úteis, sem que os outros saibam da nossa utilidade, procurando perdoar os irmãos sem vislumbres de humilhação. Adverte-nos o bom senso que o silêncio é o melhor ambiente para o esquecimento do mal. O médium que for vítima da maledicência não deve remoer ressentimentos para não entrar na faixa de perseguidor. Ui, isso é o mais difícil, né, para nós. Por que é o mais difícil? Porque muitas vezes é mais fácil pegar a bolsa e dizer que não volta mais lá para aquele lugar. Mas mal sabe a gente que aquela raiva, aquele mal-estar, aquela mágoa tá ali, ó, borbulhando dentro de nós. Porque no momento que a gente pega a bolsa e diz que não volta mais, o que está acontecendo? O ego, a vaidade, o orgulho está gritante dentro de nós. Então, quando a gente sabe trabalhar essa paciência e saber entender por que tu passou por aquilo, por que tu foi colocada naquela situação, por que aquele colega, né, agiu mal contigo, será que tu é vítima? Será que tu é vilão? Ou será que tu é herói? Então a gente tem que parar e pensar. Será que eu já não fiz isso um dia? Será que eu já não fui assim? Será que eu não estou sendo assim ainda? É aquela história. Quando é com a gente, pisou no calo, a gente grita, esperneia, faz escândalo, bota o dedo na cara da pessoa. Causa e efeito, isso mesmo, Carlos. E como é que a gente aprende? Não é passando pela mesma situação, sentindo na pele e na dor? Por isso que eu digo, Jesus, eu devo ter sido uma bela bisca no passado, porque olha, os efeitos estão surgindo já, né? E eu tenho que aprender a lidar com esses efeitos. E muitas vezes, quando eu passo no atendimento espiritual,
o irmão me dá um teminha de casa. Só uma palavrinha. E aí eu fico pensando, mas por que ele me falou isso? Ainda me acho no direito de querer saber por que ele me falou isso. E eu fico 2 dias chutando balde, me remoendo, né? Olha só. Aí no 3º dia, depois de 2 dias só analisando os porquê. Pim, acende a luzinha. Mas como que eu não vi isso antes? Como que eu não percebi isso antes? Por que? Então ele nos dá o teminha de casa. Mas se eu tenho a vaidade, acho que não é comigo, é com fulano, eu deixo passar. E aí como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou acordar? Como é que eu vou tratar essa doença que está dentro de mim ainda latente? Não é porque eu sou uma palestrante, que eu sou uma passista, que eu sou uma fraternista, que trabalho no mediúnico, que faço qualquer trabalho dentro da casa espírita, que eu estou imune, que eu sou perfeita. Bem pelo contrário. Quanto maior atividade que eu tenho, mais a minha dívida é grande. Lembra que eu falei na aula passada? Lembra que eu perguntei o que era ser médium? Aquele que tinha mediunidade, que era dívidas, estava endividado até o fio do cabelo? Pois é, né, Carlos? Tu consegue imaginar, porque tu é um homem inteligente, muito inteligente. Tô pagando a prestação, isso mesmo. E olha como Deus é misericordioso, que ainda Ele nos deixa pagar a prestação. Imagina se nós tivéssemos que pagar tudo numa tacada. Não ia dar. Eu ia à loucura. E Ele ainda nos deixa pagar a longa prestação lá, né? Sem a perder de vista. Mas o importante é pagar. Começar a pagar certinho. Não pode atrasar uma prestação. Pagar certinho, fazer direitinho, economizar, trabalhar. Chegar lá, pim, paguei uma, agora vamos para a segunda parcela. E Ele é maravilhoso, porque nos permite pagar parcelado. Bela colocação, Márcia. É exatamente isso aí. E a gente ainda desperdiça ainda. Se acha, né, que não somos merecedores. Estão todos bem na sala? Estão me ouvindo bem? Ainda reclama, né, Sil? Muito bem, obrigada por me colocarem aí na área de texto. Porque eu tô vendo que o pessoal tá caindo muito na sala hoje, né? Então continue pensando, Carlos. Vamos pensando. Pensa aí. Isso aí. Então a mediunidade tem muitas glórias, mas não as glórias que o mundo costuma oferecer. O maior contentamento que provém dela é o de podermos ser úteis, sem que os outros saibam das nossas utilidades, procurando perdoar os irmãos sem vislumbres de humilhação. Adverte-nos o bom senso de que o silêncio é o melhor ambiente para o esquecimento do mal. O médium que for vítima da maledicência não deve remoer ressentimentos para não entrar na faixa do perseguidor. Quando o oprimido é perseguido, deve procurar no Evangelho algo de bom, como por exemplo, quando alguém bater em sua face, ofereça-lhe também a outra. Quando ele se refere a bater a face,
a gente já imagina que você, vou ser toda esbufeteada, né? E vou ter que ficar calada. Que isso, eu não sou saco de pancada. Mas não é isso que ele está se referindo. Ele está se referindo se de repente a Dulce chega aqui, me bota os cachorros, bota a boca, xinga. Eu não revidar, ficar calada. Ouvir o que ela tem para falar. É assim que nós temos que interagir. Aí fica aquele um medindo força com o outro, a bateção de boca, um fala mais, um ofende mais, um mexe lá no fundo do baú, já começa a trazer coisas do passado que tu nem me lembrava mais, né? E dele lavar roupa suja, e quando a gente vê, a gente tá numa faixa vibratória, né? Terrível. Aí estão abrindo as portas para aqueles perseguidores, como diz aqui, né? Os perseguidos. Então, quando o médium for ferido em sua sensibilidade, deve preparar-se novamente para outras etapas. Pô, recém saí de uma, tô conseguindo respirar. Por exemplo, cada vez que eu passava no atendimento, que era começou de semana em semana, depois de 2 em 2 semanas, depois mensal. Cada vez que eu passava, o irmão dizia assim: parabéns, irmã, tu conseguiu superar essa fase, agora vamos para a próxima. Eu, Jesus, eu mal saí de uma, já vou entrar noutra, pensava, né? E ele olhava e ria e dizia para mim: calma, irmã, calma. Tudo é um processo evolutivo, né? A gente estuda, né? Então agora tá na hora, né? Eu pensei, tá na hora de ver se tudo aquilo que eu tô estudando eu vou saber colocar em prática. E não tem uma vez que eu não passo no atendimento que eu não saia de lá pensando e refletindo no que eu preciso melhorar. Não é me preocupar com os outros, com o que os outros fizeram, é preocupar com o que eu possa fazer, que eu possa pensar, no que eu possa interagir. É isso que eles tentam nos mostrar. É tu, irmã, é tu que tem que acordar, é tu que tem que ter confiança, tu é que tem que te libertar de coisas que tu traz, que ainda está dentro de ti latente, que te atrapalha. Então não é porque tu fala bem, não é porque tu tá lá trabalhando, por isso, por aquilo, né? Porque quantas reencarnações nós já tivemos? Vocês já pararam para pensar quantas reencarnações nós vamos ter que ter para poder chegar um dia a ser puro que nem Jesus? Eu acho que deve ser bilhões. 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 Não é milhões, é bilhões. Nem 1000. Muitas, bota aí muitas, Sil. Mas se a gente for, como eu ouvi uma pessoa dizendo assim, mas eu não quero chegar tanto assim. Uma espírita me dizendo, mas eu não quero chegar a tudo isso, né? Então mostra que ela não entendeu nada. Não que eu tenho que me preocupar todos os dias que eu quero chegar a ser um Jesus, não. É ser cada dia melhor. Porque essa quantidade é necessária, sim, como diz o Márcio. Aliás, não vamos ir tão longe. Quantas reencarnações nós vamos ter que chegar para ser um Emanuel da vida, um André Luiz?
Ontem eu estava assistindo de novo o filme O Nosso Lar. Então, cada vez que a gente assiste, a gente analisa os pontos, né? E olha como ele era petulante, né? Arrogante. Olha o quanto que ele teve que trabalhar lá no nosso lar. Muitas pessoas acham que quando chegou aqui, trabalhou, estudou a mediunidade, praticou a mediunidade, quando morrer, vai para um lugar bom. Mas será que a gente não vai ter a sorte de ir para o nosso lar? Uma certa vez Chico disse: quando eu morrer eu quero ir para o céu. Aí uma senhora diz: ai, Chico, eu também quero, me leva junto, quando tu for me leva junto. Aí ele disse: olha, eu acho que a senhora não entendeu para onde que eu quero ir. Não, entendi sim, o senhor disse que vai para o céu. Não, eu vou para o Centro Espírita Umbral. Quero trabalhar no umbral. Será que a gente estaria preparado para trabalhar no umbral se a gente chegasse lá na espiritualidade e chegasse e dissesse assim: irmã, temos uma tarefa para ti, tu vai reencarnar não, tu vai trabalhar lá no umbral. Vai ser lá uma coordenadora, recolher, amparar espíritos sofredores, vai ficar lá por tempo indeterminado. Quem gostaria aqui? Quem gostaria de fazer esse trabalho? Quem teria essa coragem? Vocês teriam? O que vocês acham? A gente desencarnasse esse grupo aqui? Pois é, ainda bem que vocês são sinceras, né? Viu só como é bom? Fico feliz. Pelo menos a pessoa dizer assim, ó, eu não. E o nosso amigo Wagner, se eu fosse recebido pela minha mãe, já me considerava muito feliz. O Carlos, só almas nobres têm essa coragem. Com certeza estaríamos recebendo a assistência necessária. Vamos parar, vamos pensar um pouquinho. Se é te dado uma missão para te executar em algum lugar, tu pode ter assistência que for, mas se tu não tiver nobreza naquilo que tu vai fazer, nem assistência vai te assessorar. Daí o Márcio diz: eu, soldado, nunca pude rejeitar missões. Já fui em desdobramento, diz a Dulce. Carlos diz: a Dulce, lembro-me de ti lá nessa terra linda. A Ângela, verdade. Não te esquece, Cris, que tu pode estar perfeita, mas tu pode também ter as tuas recaídas. Tu pode estar um espírito pleno. Como aí no estudo do Carlos. O Carlos não está dando um estudo do sexo e destino, que o espírito daquele irmão lá, né, que vem para ajudar a filha, ele não teve as recaídas dele, o Félix não ficou com raiva, era um espírito que lá na espiritualidade mais equilibrado, que amparava todos aqueles. Presta atenção, Cris, que eu vou falar. Tu pode estar preparada, plena, mas tu não sabe como que vai ser lá. É isso que eu estou me referindo. Olha o que aconteceu com o Félix. Um espírito iluminado, disciplinado. Quando chegou aqui, o que aconteceu? Ficou revoltado em ver o que estava acontecendo. Assim pode ser nós também.
Olha o que o Carlos está falando. Foi resgatado lá no umbral, mas a irmã que o recolheu. Fazia já 80 anos no umbral resgatando almas sofredoras. Exatamente, Cris. Tu disse tudo agora. Nós estamos sujeitos a muitas fraquezas. Então, nós não podemos dizer que tu não tenha, né? Tu pode ter esse deslize. E o Wagner diz, mas ainda imperfeito, ou seja, ainda com suas dificuldades a vencer. Sim, eles também têm as suas dificuldades, né? Assim como nós ainda temos muito mais. Porque veja bem, por que a espiritualidade muitas vezes não traz uma pessoa querida que já partiu para conversar conosco? Se nós não estamos bem, estamos desesperados, estamos lá fora da casinha, como que vai trazer um espírito que está em tratamento para entrar na mesma sintonia que eu me encontro? Não tem lógica. Então é aquilo que eu digo, primeiro cuida da tua casa, cuida do teu mental, faz a tua faxina espiritual e a tua faxina na tua casa, para poder receber aqueles que te amam. Muitas vezes as pessoas chegam na casa espíritos preparada e às vezes até o médium mesmo diz lá, fala coisas que não deve. Não fala coisas que não deve. Então o que falta aí é preparo, entendimento, esclarecimento. Porque aquela outra pessoa que vai buscar, ela é a que menos sabe. E ela vai mais pelo desespero, pela dor, pela curiosidade, porque todo mundo busca na casa, quando alguém morre, quer saber se a pessoa onde está, quer uma psicografia. Ela não quer estar se preocupando, que ela quer se tratar, quer se consolar. Ela não quer ter esse trabalho. Mas quando ela se depara que primeiro ela tem que passar por um processo de entendimento, né, de calma, de paciência, né? Começar a entrar dentro daquela harmonia, leva tempo. Agora vocês imaginam, né, nós que já temos todo esse conhecimento, um pouco que seja, a gente ainda se revolta. Muito obrigada, Wagner, pela tua presença. Dá um beijão aí no pessoal. Aproveita bastante as tuas férias. Que os bons amigos estejam sempre contigo aí, com a tua família, tá bem? Então, voltando aqui, nem vou voltar. Vamos encerrar por aqui, porque o tempo passa rápido demais, gente. Quando a gente começa a pegar gostinho, né? Já tem que encerrar. Então, na semana que vem nós vamos encerrar nesse capítulo 8, que ainda falta um pedaço, o médio e o gentil doente. E aí a gente também pode ainda debater mais um pouquinho sobre esse assunto, que esse assunto, viu como ele abrange muitas coisas, né? Faz com que dá uma sacudida. Acorda, Rosânia, acorda, Maria, acorda, João, vamos lá. Vamos tratar dessa doença, que é a tua mesmo. Vamos tratar essas mazelas que ainda existem dentro da gente, para que a gente possa amanhã acordar um pouquinho melhor. Né, Cris? A gente precisa acordar melhor. Pelo menos satisfeito com a vida. Pelo menos feliz que Jesus nos deu quantas prestações, né? Para pagar essas dívidas. Ixi, Maria, muitas. Nem sei em quantas vezes ele me deu. São muitas. Como disse o Márcio. Facilitou, né? Mas esteja conosco, Ângela, todas as segundas. Vai te fazer muito bem, amada. Eu fico feliz quando tá aqui. Quem é que tira o red dot da Chance? Que a Chance às vezes vem aqui na sala. Bem-vinda, Chance. Então, agora neste momento, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu vou agora passar para
para a próxima trabalhadora ou trabalhador que vai fazer as vibrações, vai fazer a prece de encerramento. Aproveitem este momento que é tão único de tratar as suas doenças, né? Não só do físico, mas do nosso mental. Refletindo em cada palavra, em cada energia que recebemos desses nossos bons amigos, que sempre se reúnem dentro dos nossos lares, na nossa sala virtual, para nos assessorar, nos dar o amparo que precisamos. Que possamos deixar de ser vítima, que possamos deixar de ser vilão e herói. Vamos ser simplesmente tarefeiros do bem, sem olhar a quem, sem reclamar. Então, quem é que vai fazer as vibrações, por gentileza? Descendo, que nós possamos neste momento envolver a nossa irmã Sil, para que ela se sinta amparada pelo nosso amor, nosso carinho. Descendo, Sil. Olá, boa tarde a todos. Depois desse estudo maravilhoso que fizemos, vamos agora passar para o momento das vibrações, esse momento tão especial, onde vamos vibrar por todos, por nossos amigos, por nossos desafetos, por nós mesmos, pelos nossos familiares, por todos em geral. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, que essas vibrações chegam ao nosso planeta como uma luzinha piscando, em forma de amor, de paz, de carinho. Envolve todos os hospitais, as UTIs, as maternidades, os laboratórios. Envolve todos que estão doentes em suas casas, passando por dificuldades, sejam elas materiais ou espirituais. Para todos que estão sem fé, sem rumo, dispostos a encontrar essa luz que sempre está brilhando dentro de nossos corações. Envolve, Pai, nessas vibrações todas as mães, principalmente as mães que sofrem seus filhos devido aos vícios do álcool, das drogas. Envolve todos os professores que já estão voltando às aulas, os alunos que voltem mais serenos, tranquilos e prontos para aprender e valorizar cada dia do estudo. Envolve nosso Brasil, envolve nossos governantes, envolve todas as salas espíritas, envolve todas as casas espíritas, envolve todos nós aqui, dessa salinha iluminada, amigos encarnados e também os amigos desencarnados que vieram participar conosco desse estudo. Envolve os desencarnados, amigos, envolve os nossos desafetos, todos em geral. Os amigos também que não puderam vir por algum motivo, e sendo assim, Senhor, humildemente peço para que o Espírito de Luz venha purificar as nossas águas, contidas em nossos copos, em nossos filtros, em nossas garrafinhas, trazendo do laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos. E esses remédios possam ser um fortificante para o nosso corpo, para a nossa alma, que ao tomarmos esse remédio com fé, possamos sentir a diferença. Obrigada, Pai, por mais esse estudo edificante. Obrigada pela purificação de nossas águas, pelas preces, e que possamos estar sempre aqui unidos em Seu nome. E sendo assim, encerramos esse momento de estudo com uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada.